Só que aí existe algo, entra algo na história da humanidade, o pecado. A queda do homem. E com essa queda, nós somos então expulsos desse lugar de intimidade direta com Ele. Agora, os nossos pecados encobrem os nossos olhos de ver Deus. Só que aí agora, passado alguns anos, lá nos evangelhos, nós começamos a ver então um mover dos céus. Deus entra em movimento para resolver essa questão. Entra então o plano de salvação de Deus sobre as nossas vidas. É Deus enviando Jesus, Cristo, à terra para morrer naquela cruz. Aquele ato da morte de Jesus naquela cruz, então, começa a romper um véu. Aquilo que separava, então, nós de Deus, agora está rompido. Então, nós temos a possibilidade agora de vê-lo e de estarmos e de nos relacionarmos com o Senhor novamente. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, meus irmãos, vocês não têm mais o rosto cobertos. Agora existe uma glória que vocês podem sim voltar a habitar. É Paulo falando assim, ó, vocês foram sabe o que é essa palavra transformado que está escrita aqui? Em 2 Coríntios 3,18, é a mesma palavra usada lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, da transformação metamorfa, né? A metamorfose, aquilo que vai transformando de uma forma de dentro para fora. É aquilo que vai tirando tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é nosso, e começa a ser gerado do nada algo novo, algo bom, algo de Deus. É como se Paulo estivesse falando assim, ó, gente, antes vocês andavam longe de Deus. Agora que vocês estão expostos diante dele, Ele está tirando tudo aquilo que não pertence a Ele. Tudo aquilo que antes te afastava dele. Todo pensamento ruim, todo pecado, tudo aquilo que era impuro. E agora Ele está transformando o seu coração para que você volte ao seu estado natural. E qual que é o nosso estado natural? Pessoas que andam em glória para viver dia após dia nessa presença gloriosa do Senhor. Fala assim, ó, eu fui criado para viver essa glória. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 pontos. 3 características. 3 vivências de pessoas que deveria ser comum para nós vivermos no nosso dia a dia. Amém? Então a primeira coisa que deveria ser natural para a gente viver no nosso dia a dia é aqui, ó. Pessoas que vivem de glória em glória são ambientados com a manifestação da presença do Senhor e não apenas acostumados. Fala assim, ó, eu preciso ser ambientado com a presença do Senhor e não acostumado. O que são as pessoas acostumadas com a presença de Deus? Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está aqui. Eu não tenho dúvidas que o Senhor se moveu em meio aos louvores. Eu não tenho dúvidas de que Ele tocou corações. Mas sabe o que é triste? É que muitas pessoas não conseguiram sentir essa presença. Ou até viram. Jesus, nossa, a presença de Deus está aqui, mas tá bom, é só mais um culto de domingo. É só mais um momento. O pessoal do louvor ali e tal. Deus está tocando. Teu irmãozinho chorando ali.
Pessoas acostumadas com a presença de Deus ficam aquém, sabe? Tipo, ok, Deus está fazendo. Ok, tipo, ok. Ah, tá bom, só mais um GC. Ah, tá bom, só mais um culto de quarta. Ah, tá. Outro culto de sexta. Gente que vive com essa mentalidade, gente, perde aquilo que o Senhor está fazendo. Perdem aquilo que o Senhor está movendo. Sabe por que muita gente vem, sai da igreja, vem para o culto, sai do culto e continua da mesma forma a vida dela? Porque estão acostumadas. Se o Senhor fez, tá bom. Se Ele não fez, ok. Eu vou continuar a minha vida. E não é assim. Deveria ser assustador para a gente vivermos acostumados com a presença dEle. Pessoas acostumadas, gente, nem sequer oram. Como pode passar um dia sem falar um oi para o Senhor? Vivem uma vida tipo, ah não, é correria, ó, velho, é correria. É trabalho, é escola, é faculdade, é a família, é os meus planos, é os meus projetos, é tudo, é corrido. Aí tem as coisas da igreja, tem os compromissos, eu não tenho tempo. Estou cansado, preciso descansar, preciso dormir. Pessoas acostumadas vêm para o culto só para ter uma experiência com Deus. Buscam só experiências, viver de experiência em experiência. Querem usar Deus. São mais profundas no seu tempo de oração quando precisam de algo. Deus, eu preciso de um milagre aqui. Vem, vem. E aí Deus faz e você simplesmente para. Fala, misericórdia. Pessoas que vivem de glória em glória, irmãos, são ambientados com a presença de Deus. Sabe o que é ser ambientado? É qualquer indício de que o Senhor está movendo, você já está atento. Opa, Deus está movendo algo. Opa, Ele está fazendo algo. Opa, senti. Aqui no texto de Êxodo, eu não vou ler com você, mas marque aí Êxodo 33, versículos 7 e 8 para você ler depois. Fala de que, começa o texto, versículo 7, fala assim, ó, Moisés era habituado, ele acostumava montar uma tenda fora do acampamento. E essa tenda, Moisés chamava de tenda do encontro. Mais para frente no texto vai falar assim que todas as vezes que Moisés entrava nessa tenda, o povo, toda a comunidade de Israel ficava para fora das suas tendas. Eles ficavam alertas. Porque significava que quando Moisés entrava naquela tenda do encontro, Deus ia falar algo com o povo. Deus ia revelar algo para o povo. Então as pessoas ficavam atentas. Opa, Deus vai falar algo. Opa, Deus vai manifestar algo. Eles ficavam atentos. Ah, como falta dessa atenção para a gente, irmãos. Ah, como falta. Sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui na igreja? Ela não está aqui. A gente imagina que seja pelo luto que ela está passando, né, nessa manhã que ela informou lá no grupo, a irmã Cida. Vocês conhecem a irmã Cida, pelo menos de vista, né? Irmãos, dá 10 segundos para começar o culto, ela já está de pé. Ela levanta de todo mundo até antes da gente, pastores. Ela já está ali, ó, postos. Outro dia eu falei, irmã Cida, a senhora pode levantar, não precisa levantar antes. Porque ela veio me cumprimentar, né? Faltava 30 segundos para o culto começar. Isso era uma sexta-feira. Ela, paz, pastora, eu vou aí porque vai começar o culto. Não, para, irmã, calma, falta 30 segundos. Você falou, não, precisa estar a posto. Jesus vai fazer algo. Olha, como falta mais disso, de um pouquinho do coração da irmã
A gente deveria se empolgar quando a gente vê o pessoal do louvor já se posicionando aqui. Quando começa a ver eles já aqui, ó, prontos. É isso, eles vão trazer a glória do Senhor para as nossas vidas. Como deveríamos nos empolgar, ficar atentos quando alguém sobe aqui para ministrar. Para pregar significa que Deus vai usar essa pessoa para falar algo no nosso coração. Significa que Deus vai usar essa pessoa para revelar algo de Deus, dele para a gente. Não seja acostumado com a presença do Senhor. Se ambiente a essa presença. Faça parte disso. Se envolva no mover dele. Irmãos, Deus está fazendo algo. Deus, Ele está fazendo, Ele nunca deixou de fazer. Lá em 1 Samuel, quando Deus vai se revelar para Samuel, vai falar com Samuel pela primeira vez. Samuel, um menininho, está deitado nos fundos ali do templo. Eli já bem velhinho. E aí Deus começa a chamar Samuel. Samuel, Samuel. Mas sabe o que é interessante nesse texto? É que esse texto ele inicia falando assim, ó. Naqueles tempos em que Eli era o sacerdote, a palavra do Senhor era rara. E outras traduções vai falar assim, naqueles tempos, quando o sacerdote Eli estava ali, ele fala, né, dos filhos de Eli, ele vai falar assim, ó, a palavra profética quase não fluía. E não é porque Deus não queria falar com o povo. E não é porque Deus não queria se manifestar para o povo. É porque o povo não estava alerta para aquilo que o Senhor queria falar. É porque o povo não estava ligado. O povo só estava acostumado. Então o Senhor, Ele encontra um rapaz que tinha uma sensibilidade. Então o Senhor começa a falar com Samuel. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, ó, Senhor, me perdoa. Mas fala de verdade, irmão. Senhor, me perdoa por andar tão acostumado com a sua presença. Senhor, me perdoa por estar tão acostumado com o teu mover. Segundo ponto. Pessoas que vivem de glória em glória. Pode ir para o próximo. Essas pessoas têm uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. A referência está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui. Que diz assim, ó. Jesus falando, irmãos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com você e estará em vocês. Pessoas que são ambientadas com a manifestação do Senhor vivem também um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Se você frequentou as escolas bíblicas, né, durante as quartas-feiras, você aprendeu um pouquinho dele, né? Quem fez nas escolas bíblicas? Quem aprendeu do Espírito Santo? Só eu? Não, teve mais gente, misericórdia, né? Quem? Pô, a gente aprendeu demais. E quem é o Espírito Santo? Vamos lá. É uma energia? Não. É uma vibe legal?
Ele é só um arrepio. Você se arrepia quando você vem para o culto? Tá bom, talvez ele cause um arrepio em você. Ele é um poder. Ele traz poder, mas ele não pode ser definido por um poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como tal, ele tem vontades. Ele tem sentimentos. A Bíblia vai falar, Paulo fala: não extingueis o Espírito Santo. Não abafem as emoções dele. Não calem o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Já pensou, você vai falar, alguém cala a boca, começa a ficar fechando sua boca? Você ia ficar alegre, feliz com isso? Não. Ia dar vontade de dar uns tapas, não é? Sai daqui, tira a mão de mim. E por que a gente fica calando o Espírito Santo? O Espírito Santo quer falar, a gente... Eu falei outro dia para uma jovem, falei... É que ela veio falar umas coisas, né? Aí eu falei... Você não tem nada do Espírito Santo na sua vida. Ela ficou muito brava, quase ficou endemoniada. Ela rangendo os dentes. Falou, como assim? Você está falando que eu não tenho o Espírito Santo? Eu falei, não. Você provavelmente já teve, mas agora, se você tem, você está calando ele. Toma vergonha na cara, menina. Falei mesmo, irmão. Você vê, eu sou boazinha, mas ó. Ela ficou brava, muito brava, Bruno. Quase que ela falou uns palavrão comigo. Então, Aí eu, vem aqui. Segurei na mão dela. Falei, eu vou orar. Se o Espírito Santo estiver em você, você vai ser quebrantada. Mas se não for o Espírito Santo que está aí dentro de você, aí eu expulso. Em nome de Jesus. Mas, né? Não tem a irmã Nildete aqui comigo para interceder, né? Não tem o pastor Douglas, como que eu vou ligar para eles ir lá para o outro lado, né? Não dá, né? Enfim, aqui, ó. Aí quando eu fui começar a orar, aí ela soltou a minha mão. Filha. Ela, tá bom, eu confesso, eu não ando muito bem com o Espírito Santo. Falei, por que não? Ela, porque ele não faz minhas vontades. Eu ouvi isso, gente. Que ele não faz as minhas vontades. Porque ele só quer fazer as vontades de Deus. Eu falei, oxi. Pronto. A alecrim dourado queria não mandar no Espírito Santo. Não é você que manda, irmãos. É o Espírito Santo. No dia que você levantou as suas mãos e confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você deu legalidade a Ele para ser o Senhor da sua vida. É como se você pegasse o Senhor e falasse, Senhor, vem para o centro da minha vida. Tudo que tem sobre mim, tudo que é sobre a minha vida, a partir de hoje é o Senhor quem manda. Todas as minhas vontades, todo o meu querer, tudo agora está sobre o seu senhorio. Você declarou isso. Mas sabe o que é triste ser ver vida nova? É que nós andamos numa vida como se nós não tivéssemos declarado isso. Nós falamos e nós mesmos estamos indo contra as nossas próprias palavras. Fala misericórdia. Não sei se você presta atenção em tudo que é falado aqui do altar, mas hoje pela manhã, durante o louvor, a Olívia falou isso aqui. Se for necessário, convide o Senhor para o centro da sua vida novamente. Vocês ouviram isso? Falou, né?
Viu só? Você não ouviu porque você estava só acostumado. Ai, só a Olivia fazendo introdução para o culto. Misericórdia, irmão. Tenha relacionamento com o Espírito Santo. Todas as respostas que o seu coração precisa, você vai encontrar no Espírito Santo. Cada coisinha que você acha que está fora do lugar aí dentro da sua vida e no seu coração, eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo tem a solução para todas essas coisas. Ele tem revelação para o seu coração e tem revelação para a sua vida. Ele tem respostas para o seu coração. Ele tem resposta para a sua casa. Ele tem resposta para a tua família. Ele tem resposta para o teu futuro. Ele tem resposta para o teu presente. É o Espírito Santo. E você só vai ouvir Ele se você tiver um relacionamento com Ele. Não tem como eu ouvir alguém que eu não converso. Não tem como eu ouvir alguém que eu não ouço. O Espírito Santo, ele não é só mais uma experiência de culto. Ele deveria ser o nosso estilo de vida. Como foi o culto? Nossa, foi legal, Jesus tocou, eu fui arrepiado, e falei em línguas, e teve um mover, e vive toda uma semana ali, ó, atribulado. Não sai de atribulações. Toda vez que vai falar, ai, tá bem. Ai, não tá legal. Ai, tá difícil. Vive de culto em culto só. Foi muito bom que nós recebemos na sexta-feira durante o culto, não foi? Quem estava aqui sexta-feira, não foi bom? Foi, né? Demais. Não foi muito legal que a gente ouviu do Espírito Santo do Senhor ontem lá no culto, lá na sede? Foi muito, né? A gente queria ficar lá, se fosse dado mais horas, a gente ficaria vindo o bispo até o bispo, que agora é super parceiro do Fran. Então, a gente ficaria ouvindo demais. Mas o que foi dado na sexta foi a porção de sexta. O que foi dado ontem foi a porção de ontem. Ei, crente, o Senhor tem uma nova porção para a sua vida hoje. O Senhor tem uma nova porção para o teu coração nessa manhã. O Senhor tem uma nova revelação para você agora. E quem tem intimidade e vida com o Espírito Santo vive uma vida de milagres. Como é legal viver milagres, né, irmãos? Quem gosta de viver milagres? Eu gosto demais. Quem gosta de receber bênçãos de Deus? Nossa, que legal. Uhul. Nós fica felizão. Não fica? E sabe o que é interessante? Foi algo que o pastor comentou aqui na sexta-feira. É que assim, a gente trata milagres do nada os milagres. Não é do nada, irmãos. São pessoas que vêm orando, sabe? São pessoas que vêm tendo busca em Deus. Há 3 meses atrás, eu recebi uma palavra. Eu estava lá no face a face, aí uma irmã veio e me chamou ali de canto. E ela falou assim, ó: Vera, o Senhor está me mandando te dar um recado. Eu, ó, recado? Deus falando. Falou assim, ó: você tem orado pela sua família? Eu falei, tenho. Você tem orado pela sua casa? Tenho. Você tem orado para viver milagres? Tenho. Ah, vá, né? Ela falou assim, ó: pois o Senhor me manda te dizer que até hoje, durante 10 anos, você caminhou sozinha lá na sua casa. Mas a partir de hoje, você vai carregar a honra de só ter sido a primeira lá da sua casa. Uau! Ontem foi dia de faxina lá em casa. Dona Rose estava, ó. E
levanta tudo, e joga o Isaac para cima, e joga o Bob também, e levanta tudo, e nós vai limpando tudo, e jogando água, pá. Irmão, sabe o que aconteceu de diferente ontem? Talvez para alguns seja bobo, mas para mim, gente, ontem a faxina foi ao som, pastor, de Cassiane. Durante 10 anos, o som da faxina de casa, sabe o que era, irmãos? Bruno e Marrone. Ontem foi Cassiane, no talo. Depois veio para Aline Barros, revolve a minha pedra. Depois foi para Fernandinho, faz uma nova história. Estava aqui, ó, dona Rose. Um primo meu, 5 anos que a gente não se falava, e a gente cresceu junto. Quando eu comecei a ir para a igreja, ele falou assim: não, Vera, prima, não vai não, você nem vai durar lá, olha como que é a sua vida, olha quem é seu pai, no mínimo você vai ter o mesmo destino que o dele, para pior. Agora meu pai é convertido, tá, gente? Mas meu pai, que vida cabulosa, ó. Aí eu fui. Irmãos, ontem, ele pediu meu contato pro Cristian, meu irmão mais novo. Ele me ligou, falou: prima, eu tenho que ensinar para vocês. Eu aqui, ó, não sou de Cassiane em casa, suada da faxina, contando as horas para ir para a sede. E aqui, ó, prima, tô te ligando para te pedir perdão. Poxa, perdão por ter duvidado que você vingaria na igreja. Amém. Ele: eu preciso de Jesus também. Eu não sei o porquê, mas eu senti que eu precisava te ligar. A minha vida está horrível. As coisas aqui em casa estão péssimas. Mas eu tenho te acompanhado. Eu tenho ouvido o tio, meu pai, falando de você. Eu tenho ouvido o Christian falar dos cultos. Eu posso ir lá? Tudo bem se eu for lá? Se eu levar minha esposa, se eu levar minha filha lá, eles vão me aceitar lá? Eu falei: mano, bora. Partiu para lá. Quem vive uma vida em Deus, irmãos, vive milagres. E são milagres que alcançam a nossa casa. São milagres que alcançam as pessoas mais próximas. Aquela pessoa, minha irmã, que você tem horário que você acha que não tem jeito, eu preciso te dizer: tem jeito sim. Tem jeito sim, porque o Espírito Santo, Ele tem todo o poder. Ele quem faz, não é você, não é a sua força. E glória a Deus por isso, porque se fosse pela nossa força, irmão, no mínimo nós matávamos um. Mas e que bom que não é por nós, é Ele quem convence, é Ele quem toca no coração, é Ele quem quebra o coração mais duro, é Ele, é Ele. E por fim, pessoas que andam de glória em glória. Terceiro ponto. São pessoas que são testemunhas de Cristo e de seu poder. Como é bom testemunhar do que Cristo tem feito nas nossas vidas, irmãos. Como é bom olhar as pessoas olhar para a gente e falar assim: nossa, Deus tem feito algo na sua vida. Nossa, Deus tem feito algo no seu coração mesmo. Nossa, a sua vida está sendo transformada. Irmãos, melhor do que uma palavra bem pregada ou eloquente é nós pregarmos com a nossa vida. É nós pregarmos com o nosso viver diário.
É as pessoas verem que de fato existem homens e mulheres santos que carregam a glória e a presença de Deus. Melhor do que ficar falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para morrer por todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Melhor do que só ficar citando versículos que foram memorizados, é você mostrar para as pessoas que de fato existe um Deus que transforma vidas. De fato existe um Deus que se move em poder. É você mostrar para as pessoas que você carrega algo em você que o mundo não tem. Você carrega um poder do Espírito Santo aí dentro de você. E pelo amor de Deus, irmão, nós precisamos fazer algo com esse poder que nós temos. Não é só para ficar guardadinho dentro de um potinho dentro da gente, não. O Espírito Santo, o poder dele precisa ser mostrado para o mundo. O mundo carece. O mundo está se perdendo. As pessoas estão morrendo. O tanto de viciado que tem pelas ruas. O tanto de gente morrendo por aí. E você carrega o remédio que elas precisam aí dentro de você. Para de ser comum. Para de ser o crente que só vem para a igreja, que só vem para o culto. Comece a manifestar isso que você tem, pelo amor de Deus. Se alguém lá no seu trabalho falar, ai, olha, estou com uma dor de cabeça, uma dor na coluna, chega nessa pessoa e fala assim, não tenho dipirona nem Dorflex, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, seja curado, receba a cura. Comece a ser ousado nas suas orações. Ai, Vera, mas Deus não responde. Nunca vi ninguém sendo curado. Deus nunca me usou, mas você já orou? Chega nos lugares onde você frequenta e comece a viver a vida que você tem com o Espírito Santo, para você ver se aquele lugar não vai mudar. Chega lá no seu trabalho amanhã e começa a fluir em Deus. Chega lá na sua faculdade, na sua escola, quando você voltar de férias, e comece a fluir em Deus o que você tem recebido nos cultos, para você ver se aqueles lugares não serão incendiados pelo poder do Espírito Santo. Ai, meu Deus. Como nós somos falhos, irmãos. Sabe, o nosso coração precisava entrar em desespero. Precisamos ser desesperados. Nos faltam lágrimas nos olhos. No ambiente da glória do Senhor. Nos faltam mais corações incendiados. Nos faltam mais cânticos de louvores nos lábios. Nos faltam mais glória a Deus e aleluia. Nós fomos chamados, irmãos, para viver de glória em glória. O seu estado natural é o estado de alguém que foi criado, foi gerado para viver de glória em glória, para viver fluindo no Senhor, para viver cheio da presença dEle, para viver cheio da glória dEle. E a gente vai orar. O pessoal do louvor, se quiser, pode vir. Tenho uma pergunta para vocês.
Se Jesus estivesse materializado fisicamente, aqui agora onde eu estou, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Você continuaria sentado ou você viria aqui na frente, aos pés? Você continuaria sentado ou você deitaria ou você ficaria de pé? Nada mais. Qual seria a Tá sua em reação, igreja? ela. Só ficaria olhando pra cara dele? Cara de ué? Eu tenho uma notícia pra você. Jesus, ele está aqui. Não materializado fisicamente, mas ele está aqui. Doug, separa o pad, que vai ficar embolado com a guitarra. Eu solto aqui. Qual vai ser a sua resposta para isso? É que vai ficar embolado com a Você vai guitarra, mano. continuar sentado? Você vai continuar olhando aqui pra frente com cara de ué? A presença dele está aqui, você vai continuar olhando para aqui, a presença gloriosa
te peço, Senhor, vem no nosso interior agora. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Deus, por tanta indiferença à tua presença. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas vezes que não estamos te escutando. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por não viver da maneira que o Senhor espera que a gente viva. Nos perdoa, Senhor Deus, por estarmos mais preocupados com a nossa própria vida do que com a sua presença em nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por estarmos com os olhos tapados. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia do teu povo, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Ah, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor.
cante, cante. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Levante as suas mãos. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome dele nesse momento.
família. Abençoa, Senhor, a cada irmão aqui, representando a sua família. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não são, ó Deus, servidores e não, ó Deus, que aceitaram como único e suficiente, Jesus. Que o Senhor possa alcançar com o milagre da cura, com o milagre, Senhor, da salvação na vida dessas famílias. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, louvado, bendito seja o teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor, neste momento.